durante o meu doutorado. Eu, eu fui fazer um doutorado fora daqui e até então eu estava trabalhando com imagem interativa, com mais trabalhos para tela, para net art. E quando eu fui para o doutorado, eu comecei a trabalhar com interfaces físicas, robótica, com sistemas que envolviam computação e eletrônica, mecatrônica. E a ideia, durante esse período na pesquisa, era que eu encontrasse uma forma de criar uma relação mais sutil em termos de sensores para o ser humano que está ali diante de uma obra de arte, né? Ou seja, já que essas obras elas passavam, elas tinham características de um certo comportamento, uma resposta à sua ação diante delas, né? A gente chama de interação. Eu não queria que fosse apenas um sensor mecânico, um sensor artificial. Eu achei que se eu colocasse um sensor com características orgânicas naturais, eu ia ter um outro tipo de resposta, um outro tipo de relação. E aí eu comecei a investigar, e aí eu fui investigar plantas. Tem um histórico de plantas, monitoramento de plantas a partir de sinais elétricos e tal. Eu comecei a ficar interessado nesse caráter orgânico, natural, biológico. E aí eu passei a utilizar plantas e outros organismos para fazer essa relação, essa mediação, na verdade, com o sistema, com o trabalho, né? E aí daí um pouco despertou ficou mais forte essa relação com a natureza, né? O Nano, então em 2005 eu ganhei essa bolsa da CAPES e fui fazer um doutorado pleno na Inglaterra. Então eu fiquei lá até 2010, 2009, 2010. Quando eu voltei para o meu cargo, eu estou aqui desde 95. Sou professor concursado aqui em 95, dando aula de desenho. E eu já tinha ido para essa coisa eu fui fazer uma mestrado em comunicação e tecnologia e fui encaminhando para esse campo aí, né, da tecnologia e da arte, nessa interseção. E aí quando eu tive essa experiência do doutorado, que eu tive que voltar para eu tive um retorno às origens do meu trabalho, ainda quando eu não era artista. Eu sempre tive a eletrônica como um hobby. Sempre trabalhei com eletrônica, gostava de mexer com eletrônica. Eu fiz uma escola técnica nesse campo. Depois eu fiquei entre engenharia e artes, aí vim para as artes. E essa coisa da eletrônica ficou sempre como um background, assim, ficou como uma coisa, uma formação que eu não levei adiante dentro do campo mais técnico, das exatas, né? Quando eu comecei a fazer essas experimentações lá durante o doutorado, eu acabei montando um laboratório para mim. Eu usei recursos da universidade, mas acabei criando um estúdio laboratório. Eu vi a importância de ter esse espaço para os estudantes se eles quiserem entrar nessa linha de pesquisa. Então, existia necessidade, quer dizer, uma demanda que eu vi aqui, talvez não uma demanda, mas existia um espaço, alguma coisa inexplorada aqui na universidade, né, ou na nossa unidade especificamente, onde em potencial você tem artistas, você tem designers, você tem arquitetos, você tem um conjunto de formação muito interessante, onde um espaço onde você pudesse abrir possibilidades para esses estudantes pesquisarem num campo que é transdisciplinar, que tem essa característica híbrida, seria uma grande oportunidade. Então, a necessidade de criar um espaço que colocasse em prática, né, esse exercício de montar circuitos, de montar os trabalhos, de desenvolver os trabalhos com suporte de pessoas, talvez da área de computação, por exemplo, aqui a gente tem estudantes de computação, tem estudante de design, tem estudante de arquitetura, tem estudante de eletrônica. Então, faltava um espaço
as ferramentas, esse contingente humano. Então a ideia do Nano surgiu aí. Eu sabia que quando eu estivesse voltando do doutorado para cá, eu sabia que eu não tinha esse espaço aqui. Então eu batalhei para conseguir esse espaço que se tornou o Nano e montar esse grupo de pesquisa. Então, quando eu montei o Nano, eu convidei uma professora, que é minha colega, Malu Fragoso, para vir comigo coordenar o Nano. Então, ela está aqui desde o início do Nano, ela ajudou a montar o laboratório. E ela trouxe a linha de pesquisa dela, o campo de investigação, que tem a ver com culturas indígenas, tem a ver com esse caráter transcultural, e tem uma série de interseções com as pesquisas em natureza que me interessam, enfim. Então, essa cara do Nano, né? Então, essa é a pesquisa que ela mantém aqui dentro da nossa unidade. O Hibridações tem a ver com a minha pesquisa específica, mas que também entrecruza com as pesquisas da Malu. Hibridações é justamente o fato de você ter essas relações de sistemas complexos, naturais e artificiais, em harmonias, falando, dialogando, para a construção dessas experiências estéticas, desses sistemas, né, desses organismos. Então, daí vem essa temática. E Poéticas Interdisciplinares é a linha da pós-graduação na qual nós fazemos parte. Né? Nós estamos alocados dentro dessa linha. Nossas pesquisas estão alinhadas com essa linha, que são 4 linhas. Né? Você tem a história crítica da arte, você tem imagem e cultura, você tem as linguagens visuais, você tem a linha Poéticas Interdisciplinares. Por enquanto são 4 linhas. Nós somos professores dessa 4ª linha, que como o nome fala, tem a ver com as questões poéticas da arte, e de uma forma que entrecruza esses saberes. Então ele comporta bem o que a gente vai fazendo aqui. Né? Então daí tem esses 3. Curiosamente, artistas que estão dentro desse campo de pesquisa como eu, são artistas que às vezes têm uma formação em gravura, porque a gravura é um meio técnico muito específico, é uma forma de produção que envolve muita questão técnica, eu quero dizer. Porque lida com impressão, lida com maquinário, né, para fazer as impressões em série, tem a questão da reprodutibilidade, são questões inerentes ao universo da técnica. Né? Então, mas eu acho que não é assim, não é só essa questão, não é só essa influência. Eu acho que, no meu caso especificamente, a grande influência é o desenho. O desenho, para mim, é a base de tudo. E eu sou professor de desenho aqui, eu lido com desenho como processo criativo. Quando eu faço estruturas robóticas, o desenho está por trás, porque tem uma forma, e essa forma ela responde a essas forças que vão compondo o sistema, e aí são vários âmbitos que você negocia, e o desenho é a melhor forma de você trabalhar essas forças, seja em qualquer manifestação artística. Pode ser até uma manifestação culinária. Você vai ter que trabalhar a organização daqueles sabores, dos cheiros, das formas visuais. E o desenho ele ajuda a gente a pensar essas formas. Né? Então essa é a grande influência. Recente, a gente teve uma exposição no ano passado que foi o Verde Fluxos. O Verde Fluxos foi uma exposição que a gente fez no SESC, aqui no Rio de Janeiro, e foi uma grande mostra, assim. A gente conseguiu juntar os trabalhos, como todos são trabalhos meus, junto com o trabalho já realizado aqui no Nano, trabalhos da Malu, e com a participação dos estudantes, que a gente fez essa grande mostra no SESC, e a gente vem realizando todo ano, desde 2010 já, o Hiperorgânicos, que é um evento de arte telemática, um evento de laboratório aberto, arte telemática e simpósio. É uma grande amostragem do que a gente vem produzindo, e é uma forma também de estar congregando e se relacionando e trocando com outros pesquisadores, outros artistas.
eles têm vindo, a gente faz chamadas e eles se candidatam, a gente faz uma pré-seleção e alguns já chamam outros e cada vez mais a gente tem visto que as pessoas têm buscado o laboratório, né, por conta desse diferencial dentro da própria escola de arte. A maioria deles são bolsistas. São bolsistas de PIBIAC, por exemplo, ou PIBIC. E aí eles estão vinculados à universidade, a algum curso, e eles podem se candidatar à bolsa. E alguns são voluntários também. Eles vêm, normalmente os voluntários vêm para cá, ficam um tempo, à medida que as bolsas vão vagando, vão saindo pessoas, a gente vai transferindo e é mais ou menos esse processo. Mas qualquer um pode participar daqui. É só se interessar, isso que vocês estão fazendo na entrevista, vocês estão conhecendo um pouco do universo do laboratório, né? Então, provavelmente não tinha conhecimento do que se fazia, do que fazia. Então, a partir daí você pode ter afinidade com a tua área de pesquisa, pode ser indumentária, por exemplo, pode ser cenografia, todas as áreas podem ser relacionadas com o que a gente faz aqui. Então, o Parla foi uma transição justamente para esse momento do doutorado. Foi um dos últimos trabalhos que eu fiz, que tinha esse cunho mais visual, trabalhando com vídeo, trabalhando com imagem interativa, né? A ideia do Parla é provocar esse estranhamento em quem entra nesse espaço, encontra com essa imagem que é um corpo e que se modifica de acordo com o som, né? Então ele remete um pouco à coisa dessa imagem que você, a partir da voz, daí que vem a questão do Parla, né, que tem um histórico, tem um precedente com a história da arte, tem a ver lá com a questão da escultura, né, de você ganhar vida, enfim, essa coisa que lida com um aspecto de simulacro da imagem que não é viva, mas tem a sua vida de uma forma artificial. Então é um pouco esse mistério e essa relação do corpo, né? Eu já tinha feito trabalhos antes que lidavam com o questionamento do meio digital, que é o nome até de um trabalho, meio digital, interrogação, né? Pensando o que é esse meio digital, o que é ser meio digital também, né? Então eram um pouco os questionamentos na época que eu estava lidando sempre com essa tensão da tecnologia, porque o meu trabalho nunca foi de uso da tecnologia e de uma espécie de favorecimento da tecnologia ou o uso da tecnologia de maneira espetacular em benefício da tecnologia. Muito pelo contrário, meu trabalho é muito mais encontrar zonas de hackeamento dessa tecnologia, encontrar zonas onde você possa desconstruir ou repensar o uso da tecnologia em benefício da própria arte. Então, o Parla fala um pouco disso, ele trabalha um pouco desses aspectos, desconstruindo essa imagem. O briefing ele é um trabalho, né, que eventualmente ele ganha essa autonomia, esse aspecto de obra de arte na medida que ele é exposto e que ele cria uma relação com o público.
Porque sem isso ele é apenas um monte de metal e eletrônica, coisas, está encostado em algum canto no estúdio, esperando o próximo momento dele novamente ganhar vida e interagir com o público. Então a obra é sempre algo que emerge dessa relação. O que eu acho importante no briefing para mim é, primeiro, ele ter tocado em relações que são muito sutis, de vitalidade, de relação com algo que não é puramente orgânico e não é puramente artificial. E o mediador dessa relação, daí que vem o nome briefing, que é a questão da respiração, do ato de respirar, porque é quando você respira próximo à folha, é que tudo acontece nesse organismo. Então, e a respiração como um ato vital para a gente. Então ele cria uma relação entre os sistemas, o nosso sistema vital, orgânico, a planta e esse suposto sistema autônomo, artificial. Então ele cria uma problemática, e é isso que eu acho interessante no trabalho. Como que essa problemática ela se mantém, né? Porque eu acho que todo trabalho ele deve fazer, ele deve manter esse problema vivo, né? Que é um trabalho que você vai encontrar, qualquer trabalho que você encontre, reencontre o trabalho, ele vai despertar em você alguma coisa que levanta essas questões. Então, eu acho que isso é um pouco norteador dos trabalhos que eu penso. Então, o Efêmera, ele é um trabalho que está ainda fundado na imagem de vídeo, né? E ele nasceu de um ato que para mim ele é mais importante até, que é um ato que precede o vídeo, que era, eu combinava com as pessoas, perguntava se elas queriam fazer parte desse processo, que era eu poder projetar no corpo delas a imagem de plantas em movimento, em crescimento, né? Que são as famosas time-lapse, imagem time-lapse de plantas. Você acelera o tempo e você consegue ver as plantas se movimentando, se mexendo. E eu consegui, com um pesquisador de plantas lá na Inglaterra, essas imagens que ele havia feito para uma exposição. Eu pedi permissão a ele para usar essas imagens. E eu ia com o projetor e com os vídeos na casa da pessoa que topava fazer parte do trabalho, e aí eu montava essa estrutura e começava a projetar nela e filmava esse processo para fazer depois o vídeo. Mas tinha esse processo de estar ali fazendo isso. Isso criava uma atmosfera, um tempo muito especial, né, de junção dessas imagens, dessa projeção na pele e o ato de receber essa projeção. Então era tudo muito íntimo, muito interessante do ponto de vista de latência desse trabalho naquele momento. E o vídeo é uma forma de apresentar isso. Mas ele vem antes do briefing.
O equilíbrio também é um outro trabalho que vem antes do breathing. Ali ele fala, ele é um trabalho que eu considero ele mais conceitual, porque ele fala de uma relação estratégica entre planta e o sistema. Equilíbrio porque ele realmente ele mantém a estrutura do robô, é uma estrutura equilibrada, é uma balança, né? E ela está preparada, a parte eletrônica artificial está preparada para sempre buscar a luz. Ele gira, né, no sentido horário ou anti-horário, buscando luz. Quando ele acha a fonte luminosa, se ele encontrar isso aqui, ele vai apontar para lá. Quando ele aponta para lá, para essa luz, ele vai levar a planta também na direção da luz, e a planta se alimenta dessa luz. E tem sensores de luz que recebem essa luz e mandam energia para o sistema. Ou seja, tem uma relação de mutualismo entre esse objeto e esse sistema orgânico. Então eles são equilibrados ali. E uma terceira coisa acontece, que quando você interage com o trabalho, você acaba por projetar sua sombra sobre o trabalho, porque você entra na zona de transferência de luz para o trabalho, né? Quando você se aproxima da obra, do trabalho. Isso acaba criando isso é que faz com que o trabalho funcione, ou seja, a sua intervenção, a sua fruição do trabalho, o seu posicionamento diante do trabalho faz com que o trabalho ele se movimente e acabe por evitar a tua presença, né? Porque ele vai procurar um outro lugar. Você não é uma figura que que interessa para o objeto em si, porque ele vai se deslocar da sua... Isso traz uma questão que me interessa bastante, porque vai lidar com uma questão da interatividade. Porque a interatividade ela passou de uma certa forma a ser uma espécie de regra quase. Todo trabalho tem interatividade, então é um lugar comum. E eu acho interessante buscar outras formas de relação com o trabalho, que não necessariamente é de causa e efeito, de você fazer uma coisa e o trabalho fazer outra. Quando você descobre isso e acabou, aí acabou a relação com o trabalho, né? Você sabe o que ele vai fazer, e às vezes você pergunta, o que esse trabalho faz? Não o que ele faz, como que você se relaciona com ele, né? Você não vai chegar para uma pintura e falar, o que essa pintura faz? Ela faz um monte de coisa, né? Desde que ela não esteja ali se mexendo, respondendo, ela faz um monte de coisa. São essas coisas que interessam também no trabalho que lida com tecnologia. Também faz sentido nesse conjunto todo dos trabalhos. Quando eu estava pensando nessa relação com plantas, porque não são apenas as projeções das imagens, das animações, mas são também as projeções dessas imagens de plantas em time-lapse. Quando eu estava fazendo essa investigação,
Antes disso tudo começar, esses trabalhos em vídeo, interativos e a parte robótica, veio uma série de desenhos, né? Uma série de imagens. E eram desenhos. Eu desenhei compulsivamente a partir dessas imagens, fazendo uma relação entre figura humana, entre máquinas, entre vegetais. Existia uma coisa de uma tecnologia vegetal, alguma coisa que era um imaginário, era uma coisa que eu estava na ficção. E eu fui fazendo isso na forma de desenhos, explorando e tal. E quando eu fui transitando para essa coisa mais física, chegar até na robótica, eu fui pensando modos de fazer aqueles desenhos acontecerem de alguma forma. E aí eu comecei a trabalhar com performance e criar situações de projeção sobre o corpo, pensar formas de vestir aquelas estruturas que estavam nos desenhos e de dar vida àquelas estruturas que estavam aparecendo ali. Se você pegar tanto o equilíbrio quanto o breathing e ver esses primeiros desenhos, você vai ver que eles têm uma relação na forma, quase como se eles estivessem sendo previstos ali no desenho. Então o Happiness ele ficou no meio ficou na passagem desse caminho até as obras mais recentes. E ele fala dessa sensibilidade, da relação com essa pessoa que está dançando, a performance que ela faz, a relação com as imagens, a sonoridade. Enfim, é uma forma também de entrar nessa intimidade desse universo estranho, nessa relação entre humanos, plantas, máquinas. O Breathing é uma obra que me surpreende bastante. Ela consegue ter uma força que se renova sempre, para mim, de uma maneira geral. Assim. Eu gosto muito do que eu consegui naquele trabalho. Foi algo que tem essa surpresa, se renova para mim. Na pesquisa, no doutoramento, eu fui para um campo de pesquisa chamado biofotônica, que une a biofísica, né, que une a biologia com a física, é um campo da biofísica, e eles pesquisam um fenômeno chamado biofotônica que fala de conectividade, que fala de transferência de informação de uma maneira coletiva e regulatória dos organismos vivos. Essa pesquisa influenciou bastante, inclusive todo o modelo que eu trabalho para a estética, para a arte, responde de uma certa forma a essas questões de processos de comunicação entre sistemas, entre células, entre moléculas, entre órgãos dentro do corpo humano, pressupondo uma rede para além das estruturas eletroquímicas do corpo. Eu fui fazer uma pesquisa, fazer um summer school nesse campo de investigação, que era na Alemanha, e me deparei com uma série de fenômenos e teorias a respeito do corpo, do organismo, de forma integrativa. Isso influenciou muito toda a compreensão que eu tenho desses organismos artificiais. Então, é uma ponte com a ciência que eu perspectivo a partir da arte. O vídeo, na verdade, ele é ele tem uma influência para mim, porque eu sempre gostei do vídeo, sempre gostei da imagem, da edição de vídeo, né? Da imagem editada, do grafismo do vídeo. E eu comecei a experimentar com vídeo em algum momento. Depois eu fui migrando para essa coisa da interação com o vídeo. Então, eu gosto dele no aspecto documental e também como forma também expressiva. Né? Só que, como eu faço muitas coisas, eu não tenho uma dedicação específica, exclusiva para o vídeo, por exemplo. Ele entra, às vezes, junto com o trabalho, de acordo com a necessidade do trabalho. Por exemplo, eu posso ter estruturas, sistemas em que o vídeo ele apareça como parte desse sistema.
tudo que eu tenho feito atualmente tem muita influência do pensamento do Roy Ascott, porque ele estuda a questão de consciência, ele trabalha com questões do fluxo, ou a ideia de flow, por exemplo, né? Ele trabalha com a ideia de campo. Então o meu trabalho teórico, ele na verdade dá continuidade a algumas questões que o Roy Ascott já havia trazido à tona na década de 60. Então ele enfim, ele tem realmente uma grande influência na minha forma de pensar, na questão de visão de futuro, não especificamente no trabalho, não diretamente influência do trabalho dele com o meu trabalho, o trabalho artístico dele com o meu trabalho, até porque ele vem de uma outra época e ele é um cara que está muito mais trabalhando o aspecto teórico atualmente, mas tem muita influência na forma de pensar e de ver a realidade. O curador, ele olha o trabalho, se interessa, ele faz um convite. Por exemplo, eu fui convidado para participar no Translife. Você vê, só o nome você já vê que tem uma coisa a ver com a questão que eu trabalho aqui. Então tem esse curador, que é um chinês, que está radicado em Nova York, e ele viu o Breathing e ele me convidou para participar nessa exposição na China, que foi o Translife, foi uma trienal. Foi em 2011 que eu participei. E aí ele faz o convite, e aí organiza a questão de seguro da obra, de transporte da obra e tal. Nesse caso da China, como as minhas obras, algumas elas são transportáveis no avião, então normalmente eu levo. O Breathing, ele tem 1 metro, mais ou menos, uma caixa de 1 metro, relativamente leve. Então, quando eu viajo, eu levo ele comigo. Então eu posso levar. Mas quando volta pelo courier, eu volto por uma transportadora. Então depende da negociação, depende da verba, depende de se tem condição de bancar uma série de coisas e tal, então o trabalho vai por aí. Mas o contato inicial é através da rede, do website, das recomendações, o trabalho vai circulando, né? Agora mesmo eu recebi um convite para fazer uma exposição, uma galeria em São Paulo. Essa pessoa viu meu trabalho no México, quando eu estava expondo lá. Então você cria uma rede em torno da produção, né? Um circuito. Projetos, a gente está com vários projetos. Atualmente eu estou com um projeto que é o Telebiosfera, que eu pretendo concluir esse ano, e talvez ele deve ser montado aqui na própria escola, que são 2 estruturas comunicantes. É uma estrutura que você pode entrar, uma espécie de abrigo, que você entra nessa estrutura, ela tem uma forma orgânica, está sendo feita em parceria com a FAO, um laboratório LAMO, e ela é uma estrutura que ela recebe projeção, e a ideia é que você possa entrar nessa estrutura e comunicar com uma pessoa que está na outra estrutura. E aí você pode ter essa outra estrutura, que eles chamam de telebiosfera, em qualquer lugar no planeta. Vai ter uma lá no Japão e outra aqui, você vai poder fazer essa comunicação. E ela dentro da estrutura, ela tem um terrário. Então a comunicação é mediada pela essa relação com as plantas e esse ambiente, esse abrigo, né, que a gente já chamou de abrigo sensível. Isso é um caminho que tem, enfim, está atual. E tem vários outros projetos. Esse aqui é um projeto que a gente está trabalhando, que é um sistema que trabalha com esses tentáculos, e eles uma espécie de inflável, né? Só que a ideia é que tem um capacete aqui embaixo e trabalha com as ondas cerebrais, e você vai controlar essas pernas de acordo com essas ondas. E ele é todo iluminado, mas enfim, ele está em processo, ele está em andamento. E fora isso, tem a coisa do próprio desenho, que eu tenho investido também muito na questão do próprio desenho como base desse processo de criação, de invenção dessas máquinas.